Opa, chega mais! Bem-vindos ao Conexão Outdoor. Meu nome é Israel Korfman, eu sou jornalista e fiz uma longa expedição de bicicleta ao redor do mundo. Foram quase 28 mil quilômetros pedalados através de 31 países em 3 anos de estrada. Tudo rastreado pela Spot. Agora de volta ao Brasil, eu tô aqui no comando do Conexão Outdoor, que é uma espécie de talk show virtual, não só para falar sobre bicicleta, mas sobre tudo que envolve o mundo da aventura. E no nosso primeiro programa a gente vai bater um papo com um cara que fala de aventura, escreve sobre aventura e também faz aventura. Elias Luiz, editor-chefe do Portal Extremos e a voz por trás de um dos mais populares podcasts do Brasil. A gente vai falar sobre a cobertura do Everest, o Tour do Mont Blanc, a Kungsleden, as Rocky Mountains, literatura de aventura e sobre ursos e auroras boreais. Bora lá ligar pro Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite, Elias. Tudo bem? Bem-vindo ao Conexão Outdoor. Obrigado aí pela presença virtual. Muito bem, Israel, obrigado pelo convite. Cara, eu conheço o bordão aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremo, seu podcast de aventura. Esse é o 6º e último podcast da Pacific Crest Trail 2019. Elias, e como que foi esse clique para lançar podcast numa época que ninguém falava disso no Brasil? Isso é verdade. Cara, eu gosto de fazer coisas, usar coisas, acho que você também, né, nós criativos, né, de fazer coisas que normalmente quando não é muito popular. E o Luciano Pires, que era um cliente meu, que eu fazia o site dele, administrava o site dele, ele tinha lançado o podcast acho que em 2003 ou 2002, algo assim. E eu sempre vi e falei, cara, que demais, que legal. E isso aí veio do iPod, né? Por isso que é podcast, né? Veio da Apple. E quando eu fui lançar o Extremos, em 2007, eu falei assim, cara, tem que ter podcast, né? Mas ainda demorou 3 anos para eu lançar. E, bom, tá completando agora em abril de 2020, 10 anos. Então, é uma boa marca e com 330 e poucos podcasts até agora. Mas tem uma história por trás dos podcasts que vai lá nas alturas. O Portal Extremos acho que começou a ganhar notoriedade no mundo outdoor pra valer quando você começou a fazer a cobertura dos brasileiros em busca do cume no Everest, é isso? Eu fazia a cobertura do Everest antes de ter o Portal Extremos. Antigamente eu tive o trekkingbrasil.com.br, depois eu tive o Portal do Trekking. E meus 2 amigos aqui de Campinas, Rodrigo Rainer e Virton Negrete, eles iam escalar o Everest. E eu estava acompanhando eles há vários anos. E quando eles foram pro Everest, eu falei, cara, que animal, né? E aí eu fiz a primeira cobertura do Everest, acho que foi em 2004. E eu fiz o dia do ataque ao cume, eu não fiz toda a temporada. Então aí eu peguei várias histórias, não só deles, mas de outros montanhistas. E aí começou a nascer, aí começou a ganhar a estrutura que é hoje em dia, que ele é bem visual, né? Acho que no mundo deve ser 2 sites apenas que faz a cobertura, que acompanha toda a cobertura do Everest, que é o Alan Arnett, que é lá nos Estados Unidos, e o Extremos, que faz a cobertura também, só que de uma forma mais visual, com mais imagens, né? Mas como que é a dinâmica, né, a rotina durante essa cobertura do Everest? Porque a gente tem uma diferença de fuso considerável e dificuldades de comunicação, né? Então, conta aí, quem que são as suas fontes, com quem que você fala, como que você consegue contato com o campo base? Então, que negócio, a gente nunca faz nada sozinho, né? E eu tenho bons informantes, né, lá na montanha. O Extremos só tem uma cobertura tão legal exatamente por causa disso. Os brasileiros que estão lá passam informações para mim diretamente. Eu tenho outras pessoas que também passam informação, que é o chefe de ligação, que fica lá no acampamento base, ele que gerencia todas as agências, todas as equipes que vão subir. Então tem várias pessoas que me passam alguma informação, então por isso que é legal. Muitas vezes o Rodrigo Rainer já falou, o Carlão já falou, né, que eles escalam Everest, eles falam que quando eles estão lá na base e precisam de informação, é mais fácil eles entrar no Extremos e ver do que eles sair perguntando, porque daqui eu tenho um alcance muito grande. Agora me diz uma coisa, Elias, quando você criou o Extremos, você era tipo aquele cara que queria ser jogador de futebol e virou jornalista esportivo, você meio que pensou em tudo? Queria já fazer coberturas do mundo da aventura, já planejando as suas próprias expedições? É tudo isso misturado, entende?
As minhas aventuras mesmo nasceram em 99 e aí eu comecei a fazer viagem internacional em 2004. O extremo só veio em 2007. Então, quer dizer, quase tudo na vida é assim, você vai ganhando experiências e acumulando experiências para transformar em outras coisas, né? E depois eu trabalhei na revista Aventura e Ação. E eu achei o máximo, cara, achei muito legal. E eu falei, cara, isso na internet ia ficar demais, cara. E na época, na verdade, até hoje, né, a mídia impressa ela não consegue conversar muito com o digital, né? Imagina isso em 13 anos atrás, era pior ainda. E eu falei, não, cara, isso aqui dá pra transformar em digital, né? E aí foi quando nasceu Extremos. Mas você já imaginava que você ia cair na estrada mesmo através do Extremos ou pensava que ia ficar do lado de cá, com ar-condicionado, café expresso, Wi-Fi? Então, como eu disse, desde 2004 eu fiz a primeira viagem internacional que foi para Patagônia. E quando eu fiz essa viagem, eu falei, cara, puta viagem, eu podia transformar isso em livro, né? Ou fazer uma matéria. Só que na época acho que eu escrevi alguma coisa que saiu na Folha de São Paulo. Não, foi no Estadão, saiu no Estadão uma matéria e só isso. Aí depois, quando começou Extremos, eu continuei fazendo as viagens, que eu fazia mais ou menos a cada 2 anos eu fazia uma viagem, entende? Bom, falando de livro então, Elias, eu tenho 2 aqui, ó. O Tour do Mont Blanc, Em Busca de Emily, e a Kungsleden, Uma Caminhada no Ártico, e parece que tem um terceiro aí, hein? Eu já li, mas acho que não existe ainda, né? Vou dar aqui, ó. Não tá pronto ainda, mas já tem uma impressão da capa. Esse é o das Rocky Mountains. Você já deu um spoiler aí, que você já tá lendo, que você já leu o meu terceiro livro, né? Bom, tô pegando no pé do Elias e entregando o terceiro livro dele, porque quando eu viajava de bicicleta, eu gravava longos podcasts com Extremos. E se não me engano, quando eu estava na Turquia, ele me mandou os manuscritos da Kungsleden. Eu dei uma lida, dei uns pitacos, sugeri algumas coisas. E agora que ele está terminando o livro das Rocky Mountains, a gente repetiu a programação do ano passado e eu li os manuscritos deste livro que já está disponível para venda. É isso aí, Elias? Então, eu acho que daqui uns 2 meses deve, no máximo, junho, deve estar pronto, já saindo da gráfica. E Elias, vamos dizer aí que você está planejando uma próxima expedição, suas viagens costumam durar 30, 40, 50 dias. O que não pode faltar na sua mochila além do básico, né? Tirando barraca, saco de dormir, isolante térmico, anorak, as roupas, o que é indispensável em uma viagem para você? Bom, em primeiro lugar, acho que a gente já está acostumado, né? Em todas as minhas expedições eu tenho um spot. Tudo que é relacionado à localização vai ser primordial para minha viagem, entende? Eu já tive o Spot Gen 3, que eu acho o máximo, muito bom, pequenininho e dá conta do recado. E agora tem o Spot X, que você também pode mandar e receber mensagens. Então, eu achei fabuloso isso. Por mais que quando eu tô no meio do mato, a última coisa que eu quero é ficar teclando com alguém. Não, mas isso aí é item de segurança, né? Segurança, porque, vamos supor, se acontecer alguma coisa com você, você pode passar para a equipe de resgate o que aconteceu, você quebrou uma perna, ou se foi picado por abelha, alguma coisa assim. Então eles vão saber o que está se passando com você e a urgência que precisa da equipe se deslocar. E lógico, eu estando no meio do... eu estava no meio das Rocky Mountains, mandei uma mensagem para minha equipe que estava aqui no Brasil, falei, não esquece de trocar a capa do site que vai entrar hoje uma notícia nova. Boa. Elias, está acabando o nosso tempo aqui, hein? Eu vou te colocar numa encruzilhada agora. Quero que você me responda. Se tiver que escolher uma dentre essas 3 opções que eu vou te dar, o que você prefere? Numa expedição, ver a aurora boreal, urso ou completar a expedição? Aurora boreal. Completar a expedição é só um detalhe, cara. Sempre vai ser, entende? É tipo pensar, né? A felicidade não tá lá na linha de chegada, né? A felicidade sempre vai estar no momento que você não tá esperando, né? Então vai te pegar desprevenido, né? E a aurora boreal foi assim comigo, né? Acho que também a primeira vez que você viu também foi assim com você. Eu não tava esperando, eu apareci, quer dizer, me chamaram, eu tava dormindo. O bom é que entre a aurora boreal e o urso, a aurora não dá medo, né? Cara, são coisas diferentes, cara.
Mas urso é o seguinte, urso, eu fiquei procurando urso desde a Kungsleden, eu andei 450 km na Kungsleden procurando urso. E eu andei mais acho que uns 500 nas Rocky Mountains procurando urso, mas encontrar um urso na frente, cara, não tem experiência maior, cara. Tudo bem, a aurora boreal é lindo, né? Mas você vê um negócio vivo ali e você não sabe se ele vai atacar, porque tem duas chances, né? Ou ele te atacar, ou você sair correndo, não tem outra. E você viu muito urso? Onde que você viu o urso? Cara, eu vi urso nas Rocky Mountains e acho que foi 9 ursos. Cara a cara, eu acho que foi uns 3 ou 4, não me recordo agora, mas acho que 3 ou 4 eu vi cara a cara. Nossa, eu cheguei muito perto de ver o urso, eu estava na minha viagem de bike lá no norte da Suécia, na região do Círculo Polar Ártico, pedalando numa estrada bem secundária e de repente eu vi uma caminhonete parada ali, tipo num acostamento e um senhor com uma espingarda na mão. Eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? E aí ele me explicou que estava caçando um urso, tinha acabado de passar ali bem perto dele uma mamãe urso com 2 filhotes, né? Parece piada, né? Pô, atravessando a rua, assim, foi levar os filhotes para a escola. Mas eles caçam, né? Por medo e também é um troféu o urso, né? Não é tão comum como caçar rena e alce, mas quando eles conseguem abater um animal desses, eles acabam comendo depois. Bom, beleza, Elias. Obrigado aí pela sua participação no primeiro Conexão Outdoor. E a gente se vê numa próxima. Valeu! Valeu, Israel. Obrigado pelo convite. Um abraço à equipe Spot. Até mais. No próximo Conexão Outdoor, a gente vai bater um papo com o empresário, educador e montanhista Gustavo Ziller. Vamos falar sobre o Aconcagua, o Kilimanjaro, os 7 cumes e muito mais.